Gonna shoot you right down off of your feet. Fala pessoal, terça-feira, mais um Entre Facas e Beijos, 6h40, pontual como sempre. Tudo bom? Tudo, mano. Vocês devem estar achando estranho que eu tô aqui com o meu Eu tô também. jaleco. Eu vou trabalhar daqui a pouco, né? A Laísa sabe que eu já tô saindo, então eu estou indo pro meu restaurante. A Laísa vai apresentar sozinha, falou? Enganei. Então, hoje a Laísa vai fazer, porque eu só vim fantasiada. A Laísa não vai... segundo o Léo é uma fantasia, Natal, né, Léo? Eu não uso. Amor, é Natal, não é Carnaval. Nem É que Halloween. termina com ao, eu achei que era entendi. do mesmo. Entendi. Bom, seguinte. O que você tá fazendo? Charlotte. Vamos parar de enrolação, né? Vamos parar de enrolação. Vamos parar de enrolação. Eu vou fazer uma Charlotte de caramelo, que é um mousse de caramelo, com decoração de frutas vermelhas. Você sabe por que chama Charlotte? Não, e você? Eu sei. Ah, é? Quer saber por quê? Quero. É porque foi uma dedicatória pra uma mulher que se chamava Charlotte. Mas quem é dessa mulher? Eu não sei, eu tô te zoando. Você acha que você Eu vou procurar no intervalo e vou falar depois. Então, você vai procurar no intervalo. No intervalo você vai falar, então... Eu vou procurar, daí eu volto e conto. Então tá bom. Esse mousse de caramelo, ele é um mousse muito gostoso, que tem algumas etapas, ele é um pouco mais trabalhoso, mas não que seja difícil, é só essas várias coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Mas depois que o caramelo tá pronto, ele é muito simples, muito rápido de montar, e aí é só deixar na geladeira até a hora de servir e decorar com as frutas. Eu já fiz vários mousses aqui no programa, já fiz os de 3 chocolates, já fiz mousse de framboesa, já fiz mousse de doce de leite. Qual mais que eu já fiz? Acho que esses foram os 3 principais que eu fiz. 150 receitas que ela fez foi tudo de mousse. E você foi tudo de risoto, então. E todos eles você pode usar nessa Charlotte também. Então, se você quiser procurar lá no site, é só ver o mousse que você prefere e fazer. Da mesma maneira que esse mousse de caramelo... O favorito da Laísa é... De 3 chocolates. Todos. Todas as receitas dela são favoritas. Então, agora, a gente vai primeiro para os ingredientes do caramelo. A gente vai precisar de xarope de glucose, açúcar, água, creme de leite, mais um pouquinho de açúcar, é outra medida, e mais um pouquinho de água. Então, antes da gente começar, só deixa eu explicar por que dessas diferenças. Tanta água. Por que tanta água e tanto açúcar? Primeiro, o xarope de glucose, como eu falei, você pode usar o xarope de milho, não tem problema. Xarope de milho você encontra no mercado bem fácil. O açúcar, a gente vai fazer a quantidade grande, a gente vai fazer um caramelo com ele e com a água. E aí a outra parte do açúcar a gente vai colocar no creme de leite, que é para fazer o caramelo cremoso. E essa segunda água que tem aqui é pra gente colocar no caramelo... Pra tomar. Não. É pra gente colocar no caramelo quando ele já estiver caramelizado para deglaçar esse caramelo, para ele ficar um pouco mais líquido. Mas e se eu simplesmente colocar as duas águas junto no açúcar? Não vai dar certo, porque pra virar caramelo, essa água vai ter que evaporar. E aí ela vai evaporar antes de virar o caramelo e o caramelo vai ficar muito duro. Então por isso que a gente põe depois, numa segunda fase. Então essa é uma receita level hard. Não, eu não diria que é hard, eu diria que ela é intermediária, porque tem que ter um pouquinho mais de atenção. Mas é fácil de fazer. É que, olhando assim esse monte de água e açúcar, dá uma confusão, mas depois você pega o jeito e vai embora. É um nível professional, né, então? Eu vou precisar de 3 panelinhas aqui. Uma vai ser só para esquentar a água. Então essa daqui a gente vai colocar essa água para deglaçar. Na outra, eu vou colocar a água do açúcar, que eu vou fazer com o caramelo. Na terceira panela eu vou colocar o creme de leite com o açúcar do creme de leite. Lá no site eu vou escrever depois qual açúcar é da água, qual açúcar é do creme de leite, para ficar mais fácil de se achar. E a glucose a gente vai colocar naquele caramelo ali. Dri, você põe ali no fogão de trás, num fogo bem baixinho pra mim, por favor? Uma coisa que eu já falei em outros programas, e eu vou voltar a repetir aqui, não pode mexer o caramelo. Então a gente não pode ficar mexendo ele com uma colher enquanto ele cozinha, pra ele misturar.
Do jeito que a gente colocou ele aqui, a gente deixa até ele caramelizar. O máximo que a gente pode fazer é mexer a panela. Essa água aqui a gente vai precisar dela bem quente, então quando ela ferver, eu vou deixar o fogo bem baixinho só para ela continuar quentinha, para ela não evaporar inteira. E enquanto esse açúcar e essa água viram caramelo, eu tenho aqui o xarope de glucose. Eu já ensinei uma vez que a gente não pega o xarope de glucose com a colher, porque ele gruda na colher e depois ele vai grudar no dedo e não vai sair nada ali na panela. Eu tenho só um restinho. Então uma alternativa que você tem quando você vai usar tudo que tem no potinho é esquentar no micro-ondas, que aí ele vai ficar bem líquido e vai ser bem facinho de derramar. Então é um pouco mais fácil. Eu já vou esquentar isso daqui no micro-ondas pra gente poder jogar aqui. Aqui eu já tenho a glucose derretida, eu vou colocar ela no caramelo. E esse açúcar do creme de leite eu vou levar lá pra já ir derretendo junto com o creme de leite que tá esquentando. E aí agora é só esperar isso daqui ficar bem caramelizado. Uma coisa que eu já quero falar, para depois eu não perder o ponto, é esse caramelo ele tem que estar bem marronzinho. Se ele tiver um marrom muito clarinho, na hora que a gente colocar a água, colocar o creme de leite, depois misturar o creme de leite, que vai ser em ponto de chantilly, ele vai ficar com gosto de nada, ele vai ficar com gosto de açúcar. Então não se incomodem, não fiquem com medo de deixar o caramelo bem marrom. Claro que não pode queimar, ele não pode ficar um caramelo um marrom quase preto, mas ele tem que ficar um marrom escurinho para ele ficar com bastante gostinho. Então, eu vou esperar aqui caramelizar bem. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo para dar tempo desse açúcar cozinhar e a gente volta daqui a pouquinho para montar a torta, fazer o mousse e tudo mais. Até daqui a pouco. Voltamos com facas, segundo bloco, com mais receita da Liza, porque hoje eu tô com a minha roupa de chefe porque eu vou trabalhar, mas a Liza tá trabalhando. Liza, tá bom aí? Aqui eu já tenho o caramelo praticamente pronto. Uma das dicas para você saber se o caramelo tá bom é quando ele começa a fumaciar. Não se assustem porque ele não tá queimando, ele tá só evaporando a água, mas antes a fumaça de evaporação é diferente dessa, ela é uma fumaça de queimado mesmo, mas não tá queimando, tá tudo certo. Então aqui a gente vai tirar um pouquinho certo, do fogo. Para dar uma baixada nas bolhas. E aqui eu tenho a água quente já, que eu vou jogar aqui. Agora tomem muito cuidado e joguem bem de longe, porque espirra, ó. Principalmente na hora que você mexe. Por isso que eu tô com uma colher grande. Sim, essa é uma receita nível hard pro pessoal. É que quem faz caramelo de pudim não vai ter medo de mexer com caramelo. Ou quem faz docinho caramelado, por exemplo, sabe? Sim. Aqui eu vou voltar pro fogo só para dar uma dissolvida de leve, mas como a água tá quente, ele não vai empelotar muito, vai ser bem pouquinho. Então aqui eu tenho Bonito, o hein? caramelo já com a água. Uhum. Bem marronzinho. E aí a gente vai jogar o creme de leite quentinho já. Se ele estiver gelado, o que vai acontecer é que ele vai empelotar e empedrar inteiro. Uhum. Então, por isso que ele tem que estar bem quentinho. A gente mistura bem. Se empelotar, não tem problema. Você pode voltar para o fogo, que vai dar tudo certo, ele vai alisar de novo. Então não tenho medo de voltar para o fogo para dar uma última fervida nele. Então aqui a gente mistura bem e espera ele levantar a fervura para tirar todas essas bolinhas de caramelo que ficaram no fio. Uma coisa muito importante nessa receita é fazer o caramelo, que é a água e o açúcar, numa panela grande, para que na hora que você coloque a água, ele não transborde. E aí quando ele espirrar, ele vai acabar espirrando para fora, mas na parede da panela e não vai te queimar. Então, é importante que faça sempre com uma colher de pau mesmo, sem fouet, né? sem fouet. Primeiro que o fouet vai grudar tudo o caramelo no fouet, vai ficar uma desgraça de limpar depois. E colher de silicone você pode fazer desde que seja uma colher que você tenha certeza que vai aguentar até uns 200 graus. Porque isso daqui tá bem quente, ele deve estar uns 120, 160, é bastante. Não, 160 não, mas uns 120, Um 120 130 ele com certeza tá. Então, se você fizer com uma colher, um daqueles pão duro que são um silicone begezinho, assim, ele vai derreter, com certeza. Então, tomem cuidado com a colher que vocês usarem. Às vezes é até melhor fazer numa
uma panela que não seja teflonada e aí fazer com uma colher de alumínio ou de inox, seja lá o que você for usar. Isso daqui a gente vai pôr numa tigelinha só para ele não continuar cozinhando. E eu não vou me preocupar em esfriar isso daqui muito, porque se ele estiver muito gelado, na hora que a gente for misturar o creme de leite, ele vai empedrar. Como ele está muito quente, eu vou colocar ele na geladeira um pouquinho enquanto a gente bate o chantilly, hidrata a gelatina e tudo mais. Não precisa cobrir? Não precisa cobrir, pode deixar assim mesmo. Então, agora vamos para os ingredientes finais do mousse, de montagem do mousse. Eu vou precisar de gelatina, água fria, e aí para montar a charlotte eu preciso de bolacha champanhe e frutas vermelhas para decorar. Então eu vou começar hidratando essa gelatina com a água e vou deixar ela aqui uns 5 minutos. Vai deixar ela derrubando no balcão, então. Já limpa ali. Misturar bem. Eu vou precisar bater o creme de leite da mousse. Então eu vou pegar a batedeira e vou bater esse creme de leite sem açúcar, sem nada, em ponto de chantilly. Vamos bater aqui até ficar em ponto de chantilly. E aí a gente vai começar a montagem agora. Então eu tenho aqui uma forminha com fundo removível para ficar mais fácil de tirar essa charlotte depois. Se você tiver uma forma mais alta pode ser também, essa daqui é mais baixinha, mas dá certo do mesmo jeito. Para as bolachas não ficarem caindo, eu pego um pouquinho de creme de leite, coloco embaixo assim, para ela grudar na forma, mas sem colocar muito também para não ficar vazando, mas aí ela não fica tombando conforme a gente vai pôr. Eu pensei que um bolo por baixo, alguma coisa assim. Vai a bolacha. Ah, essa bolacha aí? Essa bolacha, mas depois que a gente colocar na lateral, porque senão fica muito difícil de ajeitar a lateral se já tiver alguma coisa, né? Entendeu? Porque você já explicou, pessoal, que a charlotte original se faz com outro tipo de bolacha, né, ou não? Charlotte original se faz com pão de ló, né? na verdade. Mas não, no mas Brasil... o pão de, essa parte da bolacha que ela tá fazendo se faz com pão de ló, né? É isso aí, não é? Aqui no meio, aqui em volta? É. E embaixo a gente coloca algumas bolachas também para fazer uma caminha. Eu prometi que eu ia falar a origem da charlotte. Ela se chama originalmente charlotte russa, porque foi feito por um confeiteiro da Rússia, o Antoine Carême. Ele é um confeiteiro bem famoso, inclusive, e ele morava lá em São Petersburgo, e aí por isso que ficou esse nome, charlotte russa. Então, é esse tipo de doce que o cara colocou o nome que ele queria e ficou. Aqui eu tô dando uma esmigalhada nas bolachas, só pra ficar com bolacha entre todos os buraquinhos. Que amor. Olha, nossa. Que? Vou consultar a Liza toda vez que eu precisar de uma informação. Olha, que explicação muito boa. Então me dá uma explicação melhor, por favor. Não, a minha era melhor já. Fale, então. A minha Em nome de uma homenagem mulher. a Charlotte? Exato. Não é. É mais simples, mais legal. Aqui eu tenho o caramelo, ele ainda tá quente, então eu vou colocar a gelatina direto aqui, porque a gelatina já vai derreter. E vou misturar bem, para a gelatina ficar bem incorporada. Agora a gente vai acrescentar aqui no creme de leite. Eu vou pondo aos pouquinhos, só para não ficar muito líquido na hora de a gente misturar no creme de leite, senão fica muito difícil de misturar. Então eu ponho um pouco, misturo, dá para pôr umas 3, 4 vezes já é o suficiente. E aí agora a gente vai colocar aqui e vai levar para geladeira, para deixar gelar por umas 4, 5 horas, para daí sim a gente poder colocar as frutas vermelhas. Bom, né? Bom, eu tenho aqui já a torta gelada, que eu deixei gelando por umas 5 horas. A gente vai desenformar ela com bastante cuidado.
e vou colocar ela em cima do prato que eu for servir. Aí agora aqui eu tenho umas frutinhas vermelhas, eu vou encher bem, vai ficar bem preenchido. O ideal é você colocar as frutas perto da hora de servir, para ela não ressecar na geladeira. Então é melhor finalizar isso daqui a hora que você estiver indo pra festa ou pra mesa, depende de onde você for servir essa tortinha. Interessante você gatou, né? Só que assim, tem uma coisa bem importante. Como ele é um mousse que vai gelatina, você não pode deixar ele muito tempo fora da geladeira. Então se você for comer a noite de Natal, deixe na geladeira até a hora de servir, e daí sim, na hora de servir, você tira, corta e já serve na hora. Senão ele vai derreter. Cuidado, as frutas vão desmoronar mesmo, vai cair. Na hora de cortar, de cortar sim, mas aí você pega um pouquinho, põe no prato lá e tudo bem. E pra quem não viu a receita, quer ver de novo, conferir todas as coisas, as dicas da Liza, é só entrar lá, redemercosul.com.br/entre facas e beijos, e aí tem a receita escrita e os vídeos também dessa receita de agora e das receitas antigas. E no Facebook. Isso mesmo, e no Instagram também e no YouTube também. É isso aí. Então a gente Terminou? volta. Terminei, amor. Já? Já. Posso guardar pro Natal? Pode? Não. Pode. Pra amanhã. Dá? Dá tempo. Dá? Uhum. E amanhã a gente volta, eu vou ensinar uma receita. Tá bonita essa mesa aí. Bastante doce, né? Porra! Amanhã eu vou ensinar uma receita de última hora de sobremesa, que se você não fizer nada, ainda dá tempo de ter uma sobremesa gostosa no Natal. Então até amanhã às 18h40, logo depois do Mercosul News. Fala tchau. Tchau. Gonna shoot you right down off of your feet.